Vamos pensar o seguinte, meus irmãos, vamos pensar o seguinte. Primeiro, que a evangelização, ou o ato disso fazer, é uma abordagem e que está respaldada em dois aspectos importantíssimos, dois objetivos importantíssimos. Há dois respaldos para esse ato, para essa atividade que nós exercemos. Primeiro é a condição do homem, e qual é esta condição? É a pergunta que nós vamos tentar responder. E a segunda é a glorificação de Jesus. A evangelização tem esses dois aspectos, tanto de correr no entendimento da natureza do homem, o que aconteceu com ele na queda de Adão, em Gênesis capítulo 3, e, logicamente, todo ato evangelístico tende a glorificar e deve glorificar o nosso Senhor Jesus como único Senhor e Salvador. Já adianto para vocês, como disse o grande puritano Joe Owen em seu livro Por Quem Cristo Morreu, que a evangelização não tem como objetivo salvar o homem. A evangelização não é obra de salvação realizada pela igreja. A evangelização tem como objetivo conscientizar o homem de seu estado de pecado, da ira divina sobre ele, do único Senhor Salvador que é Cristo Jesus e da necessidade que se tem dele. Isto é evangelização. Qualquer outra coisa é invenção humana e podemos denominar, como está escrito lá no livro de Levítico, é fogo estranho. Não promove nenhum bem a ninguém. Eu quero falar a vocês primeiro dessa condição do homem. E falando da condição do homem, nós precisamos pensar do que aconteceu com o homem na queda. A teologia calvinista é uma teologia muito oportuna nesse momento e corretamente bíblica. Dentre as teologias existentes, não vejo nenhuma que se equipare a ela e, portanto, vou defendê-la como a única teologia correta e verdadeira, ortodoxa. A teologia calvinista nos apresenta biblicamente a situação do ser humano, da raça humana. Deus, quando criou Adão, o criou em estado de santidade e justiça. Agora perceba, Adão era um representante de toda a raça. O que acontecesse com Adão, certamente aconteceria com a sua descendência. Se Adão preservasse o seu estado de criação, toda a sua descendência seria afetada, também sendo preservada no mesmo estado. Se Adão caísse e ele caiu, toda a sua descendência cairia com ele, porque Deus o estabeleceu como representante. Isso é o que nós conhecemos em teologia, e lógico, tirado das Escrituras, como pecado original. O pecado de Adão, ele adquiriu uma natureza corrupta e a transmitiu para todos os seus descendentes. Se você ler com atenção a abertura do capítulo 5 de Gênesis, lá está dizendo genealogia de Adão. E ao descrever a genealogia de Adão, diz que ele gerou um filho segundo a sua semelhança. Ao falar isso, Moisés está dizendo, o que os descendentes de Adão carregam não é a semelhança divina. O que eles carregam é a semelhança de um pecador. Então, toda a descendência de Adão, inclusive nós, antes de nossa conversão, nós estávamos mergulhados nesse pecado que o nosso representante trouxe sobre nós. Mas além do pecado original, tem um pecado prático, o pecado atual, o pecado que todos cometem durante a sua vida. Aí esses pecados, esses pecados que são presentes na vida de um indivíduo, são resultados do pecado original. A pessoa só peca porque ela é pecadora. Ela não se torna pecadora. Ela já é pecadora. Desde quando, Caio? Ela é pecadora. Segundo as Escrituras, ela é pecadora desde sua concepção. Assim que o espermatozoide fecundou o óvulo, ali tem um pecador. E o interessante é que a Bíblia vai nos mostrar isso, daqui a pouco nós veremos alguns textos acerca disso. Falando nisso, além de ter o pecado original, o pecado prático, há um outro que nós precisamos absorver.
o pecado imputado. O pecado imputado é a justiça divina aplicando a toda a raça de Adão o pecado dele. Então Deus nos considera culpados, toda a raça, culpada de pecado e, portanto, passivo de condenação. O que é que deve acontecer com uma pessoa que está nessa situação, que carrega toda a culpa de Adão? Ela deve ser punida. Quando é que ela recebeu essa condenação? Em Adão. Quando é que ela carrega a palavra condenado? Desde sua concepção. Deus não enxerga ninguém como santo, inocente e puro. Deus enxerga até o embrião no ventre de uma mulher como culpado de pecado e, portanto, condenável ao inferno. É dessa maneira que Deus enxerga. Aí por que nós precisamos entender isso? Porque a nossa evangelização não deve partir, e se ela partir, ela já toma outras feições que não evangelísticas. Ela não pode partir do pressuposto de que o homem é bom. Segundo as Escrituras, o homem é mau. Não pode pensar, nesses atos evangelísticos, nós não podemos pensar que as pessoas são capazes em si mesmas de atender à ordem do Evangelho. Não podemos pensar que a pessoa ela pode ter várias virtudes e que essas virtudes só falta uma coisa, porque a gente diz assim, vai evangelizar a pessoa, não, eu sou uma pessoa correta, eu respeito os meus pais, eu sou um bom esposo, sou uma boa esposa, sou um bom funcionário, eu cumpro os meus deveres como um cidadão, não tem nenhuma mancha no meu currículo. Aí alguém está evangelizando, aí chega e diz, mas só te falta uma coisa. Poxa, falta uma coisa? Ela pode apresentar todas as virtudes que quiser, segundo a Bíblia não valem de nada. Ela pode apresentar todas as suas credenciais que a humanidade aplaude e reconhece como boas, mas diante de Deus é só podridão. O próprio profeta Isaías, ele disse em seu livro que a nossa justiça não passa de trapo de imundícia. O melhor do melhor que nós podemos fazer é imundo diante de Deus. Tudo que o ser humano faz é manchado com o pecado. Mesmo aquilo que é considerado bom. Aí você vai perguntar assim, mas as pessoas que estão nessa situação, que se complicaram totalmente no pecado, a situação delas não as impede de praticar boas obras, de ter uma atitude de compaixão e de misericórdia, por exemplo, com o seu semelhante. Primeiro, boas obras devem ser definidas pelas Escrituras. Boas obras é definida, essa expressão é definida pelas Escrituras como aquilo que é agradável a Deus. E ser humano nenhum pratica o que é agradável a Deus. Segundo, a pessoa tem atos de misericórdia e de compaixão como reflexo da imagem de Deus e não dela mesma. A pessoa tem ato bondoso reconhecido pelos seus semelhantes. Esse ato bondoso é fruto da ação de Deus por meio da vida dessa pessoa, freando, restringindo o pecado nela. Então ninguém faz algo bom aos nossos olhos, benéfico à sociedade, simplesmente porque ela quer, mas é porque Deus quer, freando o pecado. Porque Deus restringe o pecado. Em diversas épocas ele fez isso. Em algumas épocas ele liberou, como por exemplo no dilúvio, na Torre de Babel, no cativeiro babilônico. Ele liberou. E futuramente ele vai liberar novamente. Agora, quando nós pensamos em evangelizar, devemos considerar essa condição do homem. Não podemos achar que ele é capaz de atender a ordem do evangelho, de ir a Cristo e exercer fé. Ele é incapaz disso. Qual é o nosso dever, então? Conscientizá-lo disso. Conscientizá-lo dessa condição caótica, assustadora e terrível que ele se encontra. Por isso que os puritanos, quando eles vão discursar sobre a evangelização, eles dizem que nós devemos começar com a lei e não com o evangelho. Porque a lei de Deus foi designada para demonstrar ao homem e provar ao homem que ele é pecador.
Por isso o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 7, afirma que não teria conhecido o pecado de cobiça se o mandamento não tivesse dito: não cobiçarás. E ele diz que o objetivo foi para tornar visível a ele o pecado e conscientizá-lo da terrível malignidade do pecado. E, portanto, a lei de Deus entra com esse objetivo de tornar o pecador consciente de sua rebelião e de seu estado de completa aversão a Deus. Aí, quando o pecador, regenerado pelo Espírito Santo, e é obra soberana dele, e somente nos eleitos ele faz isso, quando regenerado pelo Espírito Santo e concedido a capacidade de arrependimento e concedida também a fé, esse pecador pergunta: o que eu devo fazer então para escapar dessa situação na qual me encontro? Aí a resposta nós temos, por exemplo, no sermão do apóstolo Pedro em Atos capítulo 2, quando perguntaram: o que faremos, varões e irmãos? Convertam-se, cada um se arrependendo dos seus pecados e crendo no Evangelho. Aí sim é dado as ordens do Evangelho e a pessoa capacitada pelo Espírito Santo, ela fará isso. Mas quem não for, não atenderá adequadamente a essa ordem do Evangelho. Deixe-me mostrar alguns textos, e textos que são importantes. Por exemplo, Gênesis capítulo 8. Abra em Gênesis capítulo 8. Vamos precisar andar em alguns textos, e isso nos ajudará. Gênesis capítulo 8. Vocês sabem que esse capítulo é um capítulo que está já discursando sobre o dilúvio, a ira de Deus e o juízo de Deus sobre a raça humana. Veja o versículo 21 desse capítulo 8. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem. Desde quando? Desde a sua mocidade. Quando é que é mau? Desde sua tenra infância. Caio, como é que você pode traduzir mocidade como infância? É porque a palavra indica essa realidade inicial do indivíduo. E vou provar a você, por exemplo, Salmo 14, capítulo não, Salmo 14. Salmo 14, abra aí, por favor. Salmo 14. Dentro da representação de Adão, e o Salmo 14 é um salmo paralelo ao Salmo 53, é o mesmo conteúdo e o que o apóstolo Paulo vai utilizar no capítulo 3 de Romanos. Salmo 14 diz o seguinte no verso 1: diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação, já não há quem faça o bem. Já não há quem faça o bem. É uma utilização desse salmo por parte do apóstolo Paulo para descrever a completa decadência da raça humana, a total depravação da raça no capítulo 3 de Romanos. Ele utiliza esse salmo, semelhante ao Salmo 53. Agora preste atenção. Diz o insensato, o verbo e também o substantivo estão no singular. Não há Deus. Essa expressão não há Deus é uma expressão de rebelião. Não no sentido, aqui não é uma expressão de ateísmo, no sentido de negação da existência divina. Aqui é uma afronta dentro do conhecimento revelado da pessoa de Deus. A pessoa afronta esse conhecimento. Sabe quem é Deus, mas odeia esse Deus. É isso que o Salmo está dizendo. Não há Deus não é uma expressão de ateísmo. Por isso que não pode ser utilizado para isso. Significa que ele não reconhece o único Deus verdadeiro apresentado a ele como Deus. Ele se rebela contra isso. Agora preste atenção que no verso 1 diz assim: corrompem-se e praticam abominação. O verbo agora foi colocado no plural, dentro do mesmo verso.
apresentou-se no singular um indivíduo insensato e depois apresenta uma pluralidade de indivíduos carregando a mesma atitude e a mesma natureza. Os teólogos antigos afirmam que o insensato aqui é Adão. E lembre que Adão tinha conhecimento de Deus, mas ele não disse não há no sentido que não existe. Ele disse não há para mim, eu não reconheço o Senhor como meu Deus. Aí vem a posteridade de Adão, o plural que nós encontramos aqui no verso, corrompem-se. A mesma natureza de Adão, corrupta, é transmitida aos seus descendentes, eles tomam a mesma atitude de Adão. Eles têm o mesmo caráter e os mesmos feitos dele. Aí você corre comigo para o Salmo 58. Salmo 58. Verso 3. Salmo 58, verso 3, e também vou aproveitar o verso 4. Desviam-se os ímpios, desde quando? Desde a sua concepção. Aí não tem o que você mais falar, né? Não tem como você contradizer isso, né? Isso aqui é claro demais. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção, ou seja, eles são poluídos desde o ventre materno. Nascem e já se desencaminham proferindo mentiras. Eles evidenciam essa natureza poluída. Eles são concebidos já poluídos e eles vão mostrar essa poluição depois que nascem. Eles começam a ter os atos que demonstram, evidenciam que a natureza está corrompida. Aí o interessante é o versículo 4, porque alguns podem objetar dizendo assim: Caio, a pessoa não nasce, não é concebida desse jeito não, Caio. Ela se torna, o ambiente é que faz a pessoa se tornar um monstro, um criminoso, uma pessoa violenta, desordeira. É o ambiente, é a educação. Aí o salmista, o Espírito Santo, ministrando ao salmista, vai nos prevenir de cairmos nesses enganos. Verso 4. Quem é que tem? Os ímpios do verso 3. Tem peçonha semelhante à peçonha de serpente. São como a víbora surda que tapa os ouvidos. Eu pergunto a você, a cobra venenosa, ela se torna venenosa ou nasce venenosa? Nasce venenosa. O salmista faz uma comparação. Quando é que os ímpios, eles são venenosos? Quando eles nascem e aprendem a fazer o mal? Não. São como as serpentes que já nascem venenosas. Eles são maus desde quando? Desde sua concepção. Eles carregam essa natureza poluída. Eles não se tornam maus. Por isso é importante, na conscientização, na construção de uma mente evangelizadora, você ter essa doutrina para tanto crer como expor. Os seres humanos precisam parar de acreditar que eles são os mais importantes para Deus. As músicas nos enganam. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante. Que mentira! Sabe quem é importante para Deus? Quem me diz aqui, nesse recinto sagrado, quem é importante para Deus? Quem? Nosso Senhor, acabou. Nosso Senhor. Os outros não são importantes. São importantes. Mas, Caio, como é que Deus salva alguns? Não é dito que Ele ama? Sim, mas não porque são importantes. O amor dele é um amor livre, é um amor voluntário, espontâneo, sem nenhum ato de ser conquistado. Mas é um amor decidido em amar porque quer amar. É diferente. Se você chegar e evangelizar alguém
como alguns evangelhos. Jesus te ama. Jesus tem um plano na tua vida. Primeiro, você está sendo muito mentiroso. Muito mentiroso. Segundo, se você estivesse me evangelizando, eu fosse essa pessoa, você estivesse me evangelizando, dizendo que Jesus me ama, eu digo, então está de boa. O que eu tenho feito não é desagradável a Ele, Ele me ama. Não vou mudar de vida, porque se eu mudar, Ele pode deixar de me amar. Aí eu corro esse perigo. É melhor não... É igual você, por exemplo, está apaixonado por uma pessoa. Aí está lá paquerando. Aí você gostou de algo que chamou a atenção nessa pessoa. Você gostou do jeito dessa pessoa se comportar, se vestir, falar, etc. Você gostou de algo. Aí você começa a conversar com essa pessoa e vai se encantando com essa pessoa, conhecendo, ele namora, está daí casa. Porque você ficou namorado, apaixonado por essa pessoa. Você se apaixonou por algo que você considera bom nela. Se essa pessoa com quem você se casou deixar de ser essa pessoa agradável a você, a sua vida vai se tornar um inferno. Você não vai ter mais amor por ela. O amor que você tem por ela vai acabar, porque o amor é cultivado. Ele vai acabar porque você está vendo uma pessoa que você não amou. Você está vendo uma pessoa que merece o seu desamor. Com Deus, Ele nunca viu algo agradável para nos amar. Ele sempre nos viu poluídos. A nossa situação desesperada. O que foi que Ele fez então ao vir o nosso encontro com salvação? Mostrar o quanto Ele é glorioso e majestoso. Abrir os nossos olhos para enxergar a beleza de seu ser, a majestade do seu ser e nos encantar com a pessoa dele. Então, as pessoas que elevam os pecadores são pessoas que não sabem evangelizar, porque Deus abate os pecadores para, humilhando-os, levá-los ao arrependimento. Teve um evento, um tempo desse, e ficaram algumas faixas da cidade, né, sinais da cidade. Tem um pessoal lá que estava ali no Shopping Mangabeira. Aí ficava, dá um abraço e uma rosa à pessoa. Nós estamos aqui, foi de uma comunidade cristã por aí. Aí nós estamos aqui para dizer que você é importante, especial. Queremos dar um abraço e você dá uma rosa. Meu irmão, por isso que ninguém muda nessa vida. Por isso que tem muitas igrejas, entre aspas, que as pessoas são grandes pecadoras, continuam sendo grandes pecadoras e estão envergonhando, depreciando a imagem da igreja verdadeira, caluniando o nosso Senhor e prejudicando a correta evangelização. Estuda a evangelização de antigamente para ver se era assim, ia dar abraço em pecador e rosa para pecador. É coisa moderna, convencimento do diabo para que a igreja perca o objetivo e a natureza da evangelização. Mas nós estamos estudando a Bíblia para a gente ficar seguro. Vamos continuar. Então, o Salmo 58 já acaba com qualquer concepção de que a pessoa nasce boa, né? Marcos capítulo 7, por favor, Marcos capítulo 7, vamos ouvir nosso Senhor mesmo falando. Marcos capítulo 7, versículo 21 ao versículo 23. Aguenta firme, a gente vai sobreviver. Marcos capítulo 7, versículo 21 ao 23. Porque de dentro, diz nosso Senhor, do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. Algumas traduções, no lugar de desígnio, colocam pensamentos. Nos torna mais inteligível, né, o que o Senhor está dizendo. Os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, tudo quebra dos mandamentos do Senhor. A avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Preste atenção, vou fazer uma nota exegética aqui. Versículo 21. Porque de dentro do coração dos homens. Coração está no singular ou no plural? Está no singular. Sabe por que Jesus usou o termo no singular? Para descrever que a humanidade tem um coração comum.
ele não está descrevendo o coração de algumas pessoas. Ele está descrevendo o coração de todas as pessoas da raça humana. Por isso que ele usou o termo no singular. E disse que essa fonte, coração aí, é a sede, é o interior, é o mais íntimo do nosso ser, a sede de nossa personalidade. É quem nós somos de fato. E ele disse que é aí que está o mal. O homem, ele é ruim desde seu interior. E por que ele faz coisas ruins, diz Jesus? Porque o coração dele está assim, completamente pervertido, depravado e poluído. Depravado é um termo que significa, em seu original, significa torto, mal, significa isso, tá certo? Então, com esse sentido, eu o utilizo. Abra agora em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Sermão do Monte, né? Sermão do Monte. Versículo 11, Sermão do Monte. Olha aí, chegou o grande pastor Ricardo, muito bem. Sermão do Monte, capítulo 7 de Mateus, versículo 11. Olha que nosso Senhor diz: ora, se vós que sois maus, saber dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Interessante que Jesus diz assim: vós sois mau. No grego, o sois aqui é indicativo. No grego significa descrição de essência, de caráter, de natureza. Sois maus. Jesus está dizendo que o povo aqui que está ouvindo é bom? Se tornaram mal? Não, está dizendo que eles são assim. Nasceram dessa maneira. Agora, pergunta quem são esses vós? A quem Jesus está falando? Se você voltar ao capítulo 5, Jesus está falando aos seus discípulos. Até eles são maus. Caio, quando o salmista, no Salmo 58, utilizou o termo ímpios, ele estava falando de um grupo de indivíduos da raça humana que não eram crentes. Jesus fala até dos crentes que são maus. Jesus diz que todos os crentes, eles são assim. A natureza humana pecaminosa ainda habita em nós. Qualquer boa obra, nos termos que eu já falei, seja boa obra segundo aquilo que é aprovado por Deus, designado por Deus, ordenado por Deus. Qualquer boa obra que nós façamos é fruto da ação de Deus em nós. Aí é só você pegar Gálatas capítulo 5, o fruto do Espírito, e acabou. É do Espírito, não é fruto do crente. Se fosse do crente, estava lá crente, mas é fruto do Espírito, é produzido por ele. Pronto, acabou. Muito bem. O negócio está estreito, não está? O negócio está estreito. Eu entendo. Mas vamos lá. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Isso é para destroçar a mentalidade moderna de que o pecador é um bichinho, que ele está doente só, está enfermo no pecado. Aí nós precisamos levar o remédio para curar a gripe dele. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, diz que estavam mortos em delitos e pecados, mortos espiritualmente. O pecador não está doente, ele não está se perdendo, ele está morto e está perdido. É isso que as Escrituras dizem. Então, não tratamos pecador como bichinho. Nós tratamos pecador, como as Escrituras o tratam. Isso eu não estou dizendo para sermos agressivos. Não. Estou dizendo que, entendendo corretamente a natureza do homem, o estado do homem, nós podemos evangelizar corretamente e esperar a bênção do Senhor sobre esse exercício. Romanos capítulo 5, a partir do versículo 12, mostrando a representatividade de Adão, mas também de Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, a partir do versículo 12 de Romanos 5, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, olha, o representante, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ei, a morte passou a quem? A todos os homens.
Aí tem gente que diz assim, não. Criança, pequenininha, bebezinho no ventre é um anjinho. Um anjinho. Não tem pecado não, um negócio inocente. Alguns bebês, eles morrem no ventre materno? Segundo esse texto de Romanos 5, eles só morrem porque são pecadores. Mas eles não praticaram nada. Não praticaram nenhum pecado. Não precisa. Eles já nascem assim. Lembrem, não é a prática do pecado que torna uma pessoa pecadora. Ela só peca porque ela é pecadora. A morte é uma realidade que vai confrontar todo pecador e vai dizer a ele, mesmo que você se ache uma pessoa boa, que você não comete pecados que ao seu ver são pecados escandalosos, mesmo assim você ainda morre, então portanto tem a marca de que é pecador. Porque a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Veja como o apóstolo descreve os crentes antes de sua conversão, no capítulo 5, a partir do versículo 6. Capítulo 5 de Romanos, a partir do versículo 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, aqui é sem força espiritual, morreu a seu tempo pelos ímpios, sem nenhum mérito diante de Deus. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nenhuma justiça. Sem justiça. Versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, inimigos, sem paz. Então, qual é a situação de uma pessoa sem Cristo? Não tem força espiritual, não tem mérito algum diante de Deus, não tem justiça alguma diante do Senhor e não tem paz com Deus. Essa é a situação da pessoa. Ela pode ser a mais religiosa que for. Ela pode ser fiel 100% à sua religião. Mas ela sem Cristo, ela se encaixa dentro dessa descrição do apóstolo Paulo. Dentro dessa descrição. Agora, vamos a João capítulo 6. Vamos ouvir novamente nosso Senhor falar. Esse texto aqui, todo calvinista gosta. Versículo 44. João 6, versículo 44. Ninguém pode vir a mim. O verbo vir no Evangelho de João significa crer de maneira salvadora. Ninguém pode vir a mim. Jesus está dizendo, todos são repelidos por mim. O que é que uma pessoa, em seus pecados, ao se deparar com Jesus, ela sente? Sente aversão a Ele. Não crê nele. Quer Cristo distante. Aí Jesus diz que há uma ação que só é divina para mudar tudo isso. Vamos lá, versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Voluntariamente, ninguém vai a Cristo. Voluntariamente, todos se afastam dele. Quem é que faz alguns pecadores irem a Cristo de maneira salvadora? O Pai. Perceba que não tem força mesmo. Não tem capacidade alguma. O poder aqui não poder aqui é uma expressão que indica completa incapacidade. Faça uma forcinha, não tem gente entendendo? Faça uma forcinha, rapaz. Só falta um passo. Dá mais um passo para Jesus. Todas pouquinho. Aí tem gente que fica apelando. Eu fui uma vez a um culto. Não vou dizer não, porque está sendo transmitido aí. Pode ser que as pessoas que estavam lá vão lembrar de mim e vão dizer, está falando mal da gente. Uma vez a um culto. Do meu lado estava sentado o filho do dirigente no culto naquele momento. E o indivíduo, o adolescente, não era crente. Estava lá. O pai mandou ir para a igreja, ele foi.
Aí no final, famoso apelo, que se transformou numa apelação. E tome, venha, é a última oportunidade, venha, pode ser a sua última chance e tal. Aí os amigos desse jovem chegaram junto dele, eu estava lá, parece que eu estou vendo nesse momento. Rapaz, vai, rapaz, teu pai é crente, tu não é. Vai, rapaz, é só ir lá na frente e pronto, não tem mais o que fazer, não precisa fazer mais. Poxa, e é desse jeito, é? Eu senti vontade, embora respeitei o recinto e não fiz, mas eu senti vontade de dizer, deixa o menino aí, ele não quer ir, ele não vai. E por que ele não vai? Porque ele não pode. Aí quem sou eu para ficar alimentando o engano no coração de uma pessoa? Porque quem estava fazendo isso, não, vai lá, é só levantar a mão, fazer uma oração. Quem está fazendo isso está tornando essa pessoa mais miserável no pecado. E quem disse isso foi Jesus. Mateus capítulo 23, quando ele disse da atividade missiológica dos fariseus. Vocês arrudeiam terra e mar para fazer um prosélito, um convertido. E quando vocês o fazem 2 vezes merecedor do inferno. Ou seja, existe uma evangelização que condena as pessoas. Existe uma evangelização que é descaracterizada, não é reconhecida por Deus. A evangelização correta é a evangelização que tem consciência do estado do homem, da condição do homem em seu pecado. Sabe da majestade de Cristo e não fica oferecendo Cristo como se fosse uma mercadoria. Sabe da majestade dele, conscientiza o pecador de seu pecado, por isso precisa manejar corretamente as escrituras, ter um conhecimento escriturístico adequado para responder as perguntas, para colocar diante da pessoa a necessidade real e o estado perigoso no qual ela se encontra e poder apresentar a grandeza de nosso Senhor. Se nós não fizermos assim, nós não estamos evangelizando. E qualquer pessoa que concordar com as nossas palavras e chegar e dizer que entregou a vida a Jesus é mentira. Ela não entregou a Jesus, ela entregou a um ídolo que nós construímos. Vamos a Provérbios, está acabando, viu? Vocês aguentam, está acabando. Provérbios, capítulo 21. Versículo 10. A alma do perverso deseja o mal. Alma aqui é personalidade. Personalidade, por exemplo, possui os seguintes essenciais elementos: razão, sentimentos e vontade. Tem outros elementos presentes na personalidade, como memória, por exemplo, consciência, etc. Mas estes são essenciais. E diz o texto de Provérbios que a alma, a personalidade do perverso, só quer o mal, aquilo que é contrário a Deus. Mal no livro de Provérbios é quebra da lei de Deus. Mal no livro de Provérbios é tudo aquilo que é desagradável a Deus. Mas avance um pouquinho comigo ao capítulo 22 e veja no versículo 15. E com esse versículo eu encerro a minha palavra. Versículo 15 do capítulo 22. A estutícia. Mas que negócio de estutícia? O que é isso, hein? Uma tradução legal, a tolice. Pronto, a tolice. Alguns vão e tornam um negócio mais impactante. A idiotice. Aí colocam aqui a tradução. A idiotice. Caio, é possível fazer essa tradução? É possível sim. A estutícia está ligada. Ligada aqui é um termo no hebraico que significa preso, com cadeias. A estutícia está ligada ao coração de quem?
da criança. Mas a vara da disciplina a afastará dela. Está ligada, está presa firmemente. Provérbios está dizendo que você não precisa ensinar uma criança a pecar. Ela já sabe pecar, porque ela é pecadora. Por isso que nós temos maior cuidado de saber ensinar as nossas crianças e de ensinar as nossas crianças os costumes corretos e certos, para frear esse mal que está preso ao coração dela. Se você deixar uma criança entregue a si mesma, ela vai se tornar um monstro. Por isso que a pedagogia de Rousseau é horrível, né? O mito do bom selvagem. Não, você não precisa intervir. Até os 12 anos você pode deixar o indivíduo crescer livremente. Esse aí sim, você está dando a oportunidade da natureza moldar. Vai deixar isso acontecer? Vamos ter alguém pior do que Hitler. A educação familiar é um instrumento de Deus para refrear o mal no coração dos indivíduos. No livro de Provérbios, o termo tolice está ligado ao pecador. Aí você pode substituir o substantivo tolo por pecador, tranquilamente. É a mesma coisa dentro do livro de Provérbios. Então, meus irmãos, o nosso ato evangelístico começa com a conscientização dessas doutrinas cristãs estabelecidas pelo Senhor, da depravação total da raça humana e da completa necessidade de uma ação do Espírito Santo. Por isso que todos os nossos atos evangelizadores, toda a nossa vida deve ser mergulhada em oração e devemos depender exclusivamente de Deus. Nós não salvamos, aí eu torno a introdução, nós não salvamos, quem salva é Deus. Nós anunciamos o estado de perdição dos pecadores e a necessidade que eles têm do grande Redentor chamado Jesus. Agradeço demais a oportunidade e as perguntas, daqui a pouco estou preparado para elas.